Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado comigo, que está falando aqui é Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 29/11/2012 e vocês estão vendo aí que atrás de mim, aqui do meu lado, tem uma... Ele se dedica a estudar empresas e fazer análise fundamentalista há bastante tempo, então eu convidei ele aqui semana. Muito bem, vem mais um pouquinho pra cá, Lang, pro pessoal te ver. Legal. E aí, como é que tá as coisas, Lang? Tudo jóia, boa tarde. Primeira vez aqui. Primeira vez que o Lang tá aí? Experiência nisso, ele vai ser a pessoa que provavelmente a partir de fevereiro vai comandar o nosso bate-papo, o nosso chat de análise fundamentalista. Provavelmente em fevereiro. Opa, isso aí. Vamos começar provavelmente em fevereiro. E a notícia, mais uma notícia boa é que a partir de comentário econômico internacional. Vamos trazer uns convidados, aí vai ser muito interessante. A gente já terceiro ou quarto programa hoje. As notícias continuam mais ou menos as mesmas, quer dizer, continuação da briga entre o governo e as elétricas para saber o que acontece. Por exemplo, a CESP dizendo que não vai renovar, coisas assim, no âmbito da discussão, no âmbito... O Lang quer falar alguma coisa? Usinas da CESP. E descobriram que o governo descobriu erro na depreciação de uma usina da CESP, que ele considerou 92, sendo que a usina está lá desde 82. Então, depois, uma cara de envergonhado, O governo se redimiu. E de qualquer forma eles deram um tempo a mais para a CESP, podem ser que eles Claro, sem dúvida. Essa discussão sobre o governo se intrometendo na iniciativa privada a gente já teve na semana passada. Acho que uma outra notícia importante que a gente teve para essa semana eu tive o privilégio de essa semana fazer parte de um congresso chamado Fund Forum, os principais gestores de investimento do Brasil e representantes de fundos do mundo caiu. E o que nós vamos fazer agora, primeiro, para gerar resultado nos fundos, e segundo, bate-papo com vários economistas-chefe de bancos, de empresas de gestão, mostrando já fazendo estimativa para a inflação para o ano que vem de acima de 6,75, acima não da meta, da faixa, acima da banda superior da meta. Isso. Então, por isso
meses deram bastante dinheiro. A gente reclamando que estavam cortando muito. Ah, então vamos fazer o seguinte. Ou então mudar a tela. Vou ver como é que eu faço aqui. Vamos falar um pouquinho mais devagar. Um pouquinho assim, daqui a pouco a gente mostra a cara de novo, só para não ficar cortando. Segunda notícia importante é uma notícia que tem muito a ver também com essa parte das elétricas, é essa notícia de que os estrangeiros saindo da bolsa. Houve um resgate líquido grande nas últimas semanas de saída de estrangeiro. E aí o fundo norueguês, por exemplo, Skagen, nossa, que nome horrível. O fundo norueguês Skagen já está dizendo que ele realmente vendeu, né? Tá saindo da participação que ele tinha na Eletrobras, porque o governo está sendo interferência do governo no setor elétrico, uma forma de nacionalização do setor elétrico. Essa foi a afirmação que eles fizeram. Uma outra notícia importante que está aí no nosso radar é como é que está a questão, a discussão em torno do abismo fiscal lá nos Estados Unidos. O mercado financeiro está acreditando que essa solução pode ser possível, eu ia dizer mais fácil, mas acho que não é a palavra certa. Então a notícia do dia hoje é confiança com acordo fiscal nos Estados Unidos e indicadores animam o mercado. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Claro, eu acho que esse é um tema bem importante, porque é uma ameaça real, né? Se realmente o governo americano, o Partido Democrata e o Partido Republicano não conseguir chegar a um acordo, algumas projeções dizem que o efeito vai ser em torno de 2% do crescimento do PIB americano em 2013. Se não se chegar a um acordo, ele ficaria negativo em 2%. Então, realmente, a né? Então, é um assunto sério. Mas, por outro lado, é tão sério que ele está reagindo, o mercado ele reage a essas coisas, é um assunto sério, mas eu vejo isso como uma boa oportunidade de tomar posições no mercado. Eu acho que essa queda que estamos vendo, como a gente conversou, desse ambiente melhor do que se está imaginando. Então deu boas chances para tomar uma posição nesses ativos. Nossa, tem toda a razão, a Grécia também conseguiu, de uma maneira não a desejada, mas a possível, fazer aí um acordo. Tem a gravação da câmera por conta da banda, senão a gente vai acabar deixando o bate-papo muito picotado. Mas a gente estava falando com relação à Grécia, esse acordo que foi feito. Explica um pouquinho mais o que você leu sobre isso. Olha, a situação da Grécia é uma situação que não tem solução. A dívida, na verdade, o que está acontecendo é um grande jogo de empurra, né? E é impossível com apenas a austeridade, aumento de impostos, privatização, é impossível se resolver o problema. Quanto mais a austeridade, menos eles conseguem arrecadar, menor é o crescimento do país, então, consequentemente, a dívida só pode aumentar em relação ao PIB. A dívida diminui um pouco,
mas o PIB diminui mais do que a dívida. Então essa relação dívida-PIB, ela só tende a crescer. A decisão nesse caso tem que ser uma decisão política. A Grécia ela só vai conseguir aguentar os próximos tempos com a ajuda direta do Banco Central Europeu e com esses aportes que estão sendo feitos, né? Então a decisão é política. Se fosse técnica, simplesmente não se daria esses empréstimos, porque ela não está conseguindo atingir as metas. Mas como o prospecto de um país sair da zona do euro é um prospecto muito grave, que causa muita instabilidade, não pode acontecer agora, é muito provável que o Banco Central Europeu vá dar esse apoio, vá cancelar uma parte da dívida e vai continuar dando esse oxigênio, fazendo esse suporte artificial. Mas essa sim, é uma solução, é uma situação que não tem solução e a cada momento essa crise pode reemergir. Tudo que a gente fala de otimismo, né, a gente tem que considerar sempre um cenário otimista se a gente não tiver problemas mais graves na Europa. Existem dois pontos de, digamos aí, de divisão, né, dois entraves, dois pontos em que podem haver diferenças importantes, que é isso. O primeiro com um calote ou sem calote na Grécia. Todo mundo espera o sem calote e a maioria dos cenários são feitos sem calote. Mas há de se fazer também um cenário com calote, né? E as médias das projeções já levam isso em consideração. E a segunda coisa é com relação aos Estados Unidos conseguir ou não aprovar resolver o problema lá do abismo fiscal. Eu expliquei isso um pouquinho para vocês nas últimas semanas, que as pessoas fazem projeções médias e aí consideram assim: a chance da Grécia quebrar é 20%. Se ela quebrar, as coisas vão mal. A chance dela não quebrar é 80%. Se não quebrar, elas vão bem. Eles fazem uma média de tudo isso, como se a Grécia fosse subir 60%. Quer dizer, como se o resultado médio disso tivesse alguma importância. E não tem. Na verdade, a gente tem dois pontos: quebra ou não, ponto. Aí daí pra frente, qual é a consequência, né? Depois eu explico um pouco melhor isso, né? É que o problema da Grécia já está mais ou menos especificado no mercado. O que a gente tem que levar em conta são as coisas que não estão precificadas. Exato. E eu não diria que são cisnes negros, porque esses a gente não tem como prever, mas nós temos diversos cisnes cinzentos aí no horizonte do mercado. A situação da França é uma situação complicada, que é uma coisa que não está tanto na ordem do dia, não se fala tanto, mas a França acabou de perder a classificação de grau de investimento por uma das grandes agências, a Fitch, se não me engano, e é uma situação que está se deteriorando. E a situação da Europa é uma situação muito complicada no prazo menor. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na Europa. A Europa entrando em depressão, ela pode entrar naquele círculo vicioso em que cada vez ela precisa arrecadar mais, aumentar impostos, e isso cada vez mais depende da sua atividade, né? Especialmente nos países periféricos, sendo que a França está transitando entre o centro forte e a periferia, né? Então a situação da Europa realmente uma caixinha de surpresas. E tem um problema grave estrutural. Os países não conseguem fazer política monetária, porque eles não conseguem fazer emissão de nada. Ele só emite título de dívida, mas como ele não faz política monetária, ele não consegue definir qual a demanda de euro que ele vai colocar no mercado. Quem faz isso é o Banco Central Europeu. Tem que se fazer um ajuste aí. Ou a comunidade europeia inteira emitiria títulos europeus, um único título, e a Alemanha para chegar num consenso isso é muito difícil, ou então fica nessa situação. Como o Lang falou, me parece que a situação da Grécia é aquela situação que não tem mais volta mesmo, né? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Ricardo Amorim, e ele falou que a opinião dele, né,
dele pessoal. Ele acha que a qualquer momento eles vão chegar num sábado à tarde, chamar a população na televisão e dizer, olha, a partir de agora tem a dracma nova, entendeu? Então, e vai desvalorizar assim, sei lá. Eu já não concordo aí, porque exatamente por ser um país menor, as ações do Banco Central Europeu são efetivas nesse caso. Eles podem comprar muitos títulos gregos. E simbolicamente é muito importante. Simbolicamente é muito importante. Então, eu acho que a Grécia em si é um problema amplificado. O problema realmente maior é a Espanha, é a França. Isso sim não está no radar e é um problema real que, se havendo esse problema na França, não tem quem salve. Né? Com certeza. Agora, eu posso voltar para o tema da inflação? Inflação. Eu acho que é o tema principal. Claro, eu acho que sim, é muito importante. E todos esses problemas que estão acontecendo na Europa e até nos Estados Unidos, eles diminuem o crescimento mundial, diminuem os preços das commodities, diminuem o preço das coisas. E esse cenário de desaceleração mundial é o cenário principal do Banco Central, é a justificativa principal para manter os juros baixos. Então, assim, ao mesmo tempo em que é complicado, o mundo não está crescendo, isso tem um efeito colateral muito positivo para o Brasil, que são os juros baixos. Né? E a inflação? Agora, se a economia mundial começar a se acelerar, isso pode ter um efeito negativo aqui na inflação, que já tem muita gente prevendo que ela pode romper até a meta ano que vem. Então, para as decisões de investimento, eu acho muito importante você considerar ativos que se beneficiem da inflação. Você tem um risco baixo da inflação cair e tem um risco, se a inflação cair ou subir pouco, você não vai perder muito nesses ativos, e se a inflação subir, você vai ganhar muito. Né? Então, eu acho que esses ativos indexados à inflação, como as NTNBs, ainda são muito atrativos. Fundos imobiliários que têm papéis indexados à inflação são atrativos. Empresas que se beneficiam, que têm contratos atrelados à inflação, eu acho que acho que a carteira do investidor tem que estar muito voltada a esses ativos, e a atenção também. Uma empresa, por exemplo, que consegue se beneficiar do aumento da inflação, poderia ser a Sabesp? A Sabesp, sim, mas há sempre um receio em que o governo possa interferir muito nela. Né? Eu prefiro outras empresas, ainda mais com o preço da Sabesp hoje. A Sabesp dá uma subida forte. Eu acho que tem outras empresas que têm menos risco, né, de sofrer essa intervenção. E eu acho que as empresas de concessões já sofreram muito. Eu gosto muito do HL. Eu acho que é uma empresa como a Triunfo, que atua em várias frentes, tem concessões, tem energia elétrica que não tem esse problema de expirar as concessões tão rápido, tem portos. Eu acho que é uma empresa que se beneficia muito disso. E aí tem aquele hedge, né, que o próprio Stuberger fala bastante, que é o gestor daquele fundo verde, que é o hedge comprado em bolsa e comprado em títulos ou pré ou títulos indexados à inflação. Eu acho que a relação custo-benefício dos títulos indexados à inflação é bem melhor do que as do pré. Legal. E com relação à Argentina, você acha que a gente tem alguma coisa para comentar ou a Argentina já virou piada? É difícil a situação, né? A situação... Você vê que como algumas decisões erradas levam a um caminho sem volta. Né? A Argentina não... hoje em dia, ela nem pode tomar outras atitudes mais ortodoxas. A Argentina não poderia realmente, hoje em dia... Voltar para o caminho bom, voltar para o caminho não tem mais jeito. Hoje em dia, eles têm que proibir a compra de dólares, porque eles não têm reservas cambiais. Eles têm que proibir importações. Né? Realmente é um caminho sem volta lá. Legal. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar.
falamos já mais ou menos o nosso tempo, o tempo que a gente definiu. Não tivemos muitas perguntas aqui por conta principalmente que estava muito ruim, né, a transmissão, então acho que o pessoal acabou não fazendo muita pergunta, mas era isso que a gente tinha para falar. Queria agradecer o Lamin por estar aqui. Vocês vão se acostumar com ele, porque ele vai frequentar mais vezes o nosso bate-papo. Vocês já estão acostumados com esse nosso o pessoal gosta. Eu recebo até e-mail de gente dizendo assim, não mude a sua maneira amadora de fazer as coisas, então a gente acaba se divertindo.